Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque na verdade essas bênçãos são incessantes. Nós aqui, infelizmente, temos dificuldade de enxergá-las, mas elas aí estão o tempo todo. Hoje nós falamos sobre um texto bastante interessante chamado Na Presença de Cristo, um texto maravilhoso escrito por Emmanuel, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, que nos traz essas páginas. É um texto curto, por isso inclusive eu trago ele aqui para nós, para a nossa reflexão, mas é um texto denso, tá? É um texto bastante denso, é tirado desse livro aí, dessa obra, Livro da Esperança, livro escrito por Emmanuel através das mãos de Chico Xavier. Emmanuel que nos traz, na verdade, uma lembrança importante quando falamos em termos de presença de Cristo. Emmanuel viveu materialmente a presença de Cristo. Nós sabemos de algumas encarnações de Emmanuel que, na verdade, varam os séculos, e vários desses textos, inclusive, várias dessas encarnações são atestadas por obras interessantíssimas, e eu destaco aqui uma obra que reúne a descrição essas vivências, essas experiências encarnatórias de Emmanuel. O livro se chama Deus Conosco, que inclusive é o que significa literalmente a palavra Emmanuel, Deus Conosco. Pois bem, Emmanuel traz uma perspectiva interessantíssima quando ele descreve a sua própria experiência na presença do Cristo. Mas antes disso, há muito tempo, lá no Egito, eu trago aqui alguns relatos interessantes para que a gente possa aprender com ele. Lá no Egito antigo, na cidade de Tebas, foi, na verdade, o grão sacerdote Simas, lá no templo de Amon-Ra, na cidade de Tebas, no século 9 a.C., era Emmanuel, encarnado numa das suas encarnações mais antigas de que se tem notícia, justamente naquele momento em que ele vai ter a tarefa de ser o genitor de uma rainha que vai impactar bastante. Inclusive isso está descrito no livro Semíramis, do autor Camilo Rodrigues Chaves, ela que foi rainha da Assíria, da Babilônia e da Suméria. Então, o pai dela era Emmanuel. Pois bem, temos a notícia de que ele, mais adiante, aí já passamos bastante tempo para chegarmos na segunda encarnação, de que nós temos notícia, é do cônsul romano Públio Lentulus Sura. Públio Lentulus Sura, que não é Públio Lentulus que descreveu a figura do Cristo na sua carta que ficou famosa na Itália. Não é esse Públio Lentulus, não. A gente está falando do bisavô dele, ou seja, Emmanuel foi bisavô dele próprio. Pois bem, ele encarna e mantém ali uma atitude de orgulho. Isso aí redunda na sua desencarnação. Ele que era próximo de Júlio César, nessa época, ele tinha, na verdade, uma relação com Sula Cícero e morre no ano de 63 a.C. Aí depois ele reencarna novamente em Roma, patrício novamente com o orgulho romano, dessa vez como senador romano, seu bisneto, Públio Lentulus Cornelius. Esse aí a gente tem bastante informação sobre essa encarnação dele, que a gente retira isso
do livro Há 2000 anos, que ele descreve a encarnação de Lívia, que é uma figura excelsa de luz, que vem auxiliar o início do cristianismo. Ela vem justamente para inspirar esses espíritos, essa família espiritual com essa tradição romana, para se tornar esse grande exemplo que ele termina se tornando para nós. Mas ele tem ali a circunstância mais incrível, que é o contato com Jesus. Ele descreve no capítulo 5 do livro Há 2000 anos, aliás, é bom lembrar, 5 livros são chamados a série histórica de Emmanuel. São 5 livros. No primeiro nós temos a história Há 2000 anos, que é a história de Lívia, Públio Lentulus, Flávia, que supostamente Flávia foi uma das encarnações de Francisco Cândido Xavier. Temos depois esse mesmo grupo que reencarna, dessa vez em torno da figura de Célia, no livro 50 anos depois. Depois nós temos um terceiro livro chamado Ave Cristo. Aí já acontece quase que 300 anos depois desses acontecimentos, quando ele também relata uma das suas encarnações. Todos esses livros têm encarnações de Emmanuel, tirando o que eu considero o melhor de todos, o meu livro predileto, inclusive o melhor livro que eu já li em minha vida inteira. E eu gosto de ler, e eu já li bastante. E eu digo que o melhor livro que eu já li na minha vida é o livro que dá nome ao centro espírita onde eu trabalho. É o Paulo e Estevão. O Paulo e Estevão conta a história justamente de São Paulo e Santo Estevão, das tradições católicas. Pois bem, a história deles dois. Inclusive, é importante dizer, Emmanuel teve contato com Paulo. Olha que interessante, ele não aparece no livro não, mas é relatado a posteriori que Emmanuel, com Públio Lentulus, quando Lívia desencarna em Roma, no circo romano, em nome de Jesus, ela estava ali, ela não cedeu à pressão de dizer-se não mais cristã. Então, por isso ela vem ao extermínio por conta dessa circunstância e se torna uma mártir. O seu martírio impactou demasiadamente o seu marido Públio Lentulus, que estava na cidade na data, e voltando com o coração profundamente angustiado pela perda da sua amada. Que a história de Há 2000 anos é uma história muito boa e muito difícil, né? Porque há uma suspeita de que Lívia teria supostamente traído Públio. Tudo mentira. Mas o livro circunda essa suspeita e ele fica ali naquela circunstância. E lá no capítulo 5, Emmanuel conta que à beira do grande lago de Genezaré, o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, estava ele ali em Cafarnaum, próximo à sua residência, quando se senta para observar as estrelas e se pega em meditações profundas e fica imaginando como ele faria para lidar com a perda da sua filha amada, Flávia, que havia adquirido mal de Hansen. Ela tinha lepra. E aí o que é que acontece? Na sua angústia, ele se lembra do profeta Nazareno, o Galileu Jesus, o carpinteiro. E aí com isso, preso a essas divagações, eis que aparece Jesus. E eu trago aqui as páginas, que é uma descrição curta, que nos faz raciocinar. Sim, Danilo tira o óculos para ler, porque o óculos é para longe. Ok? Então, foi nesse instante que, com o espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele lugar. Diante dos seus olhos ansiosos,
destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus, Emmanuel, não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele qual visão concretizada de um dos deuses das suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro de teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir além de suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse de suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que seus sentidos reais se achavam travados no jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Ponto de referência. Está, porém, no teu querer o aproveitar agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado a circunstâncias,
és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Essas falas de Jesus me tocam profundamente. Parece que foi escrito agora, nesse momento da sua vida que você está ouvindo isso. E aí ele continua: soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. E aqui eu faço uma pausa. Existem dois modos de encarar o tempo. Segundo a lógica grega, o tempo cronos é o que a gente conta como relógio. Aliás, o nome Cronos vem do deus grego Cronos, que era representado artisticamente como sendo o pai que engole seus filhos, consome eles. E é exatamente isso que o tempo faz, né? Consome a todos, a tudo. Vai consumindo, consumindo, consumindo. Só que também temos no texto bíblico uma outra forma de encarar o tempo, que é o Kairos. Kairos é o tempo eterno de cada instante. Como diz Guimarães Rosa, né? Que o que importa realmente é conseguir incluir o máximo de eternidade em cada dia da nossa existência. Então é esse Kairos, é esse momento, é esse minuto, é esse tempo que não é cronológico, é um tempo lógico, como diria Lacan. Jean-Jacques Lacan fala do tempo cronológico e do tempo lógico. Ele diz que o tempo lógico é onde realmente se processam as elaborações psicológicas. Então é o Kairos, é esse tempo, é esse momento, esse minuto glorioso que Jesus coloca. E ele continua dizendo: um minuto glorioso, se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Olha aí o Kairos, né? Na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade, que credenciais lhe apresentava esse profeta para lhe falar assim a ele, um senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? No minuto lembrou da cidade dos Césares, Roma, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. E aí Jesus responde: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sobre um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas do abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem: a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Agora volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria como restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração, diante do nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe
embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, neste momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Imagine Jesus na sua frente, olhando para o céu, orando. Aquele sítio, aquele lugar, deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Neste instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação de Públio, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe o cabelo e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando a memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído em face da fraqueza que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago de sua consciência. Também Roma não possuía seus feiticeiros, buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante com suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Aí o texto continua dizendo que ele, pouco tempo depois, se vê chegando frente à sua casa. E aí quando ele entra, a escrava Ana o recebe e ele vai adiante, entra nos aposentos da sua filha e encontra a filha nos braços da mãe, completamente curada. Completamente curada. E ali, obviamente, que Públio é profundamente tocado. Mas aí nós temos a percepção clara de que Públio teve esse encontro pessoal com o Cristo e infelizmente negou. Infelizmente ele não aqueceu. Começando ainda dessa encarnação, toda a sua angústia por conta das expiações que lhe cabiam. E ele desencarna já na cidade de Pompeia por conta do Monte Vesúvio, o vulcão que foi desperto e acabou destruindo a cidade, e ele lá estava durante esse momento. Deu um spoiler enorme do livro aqui, mas mesmo assim vale a pena dar uma olhada, porque o livro é fabuloso, fantástico. E esse encontro com Jesus toca ele profundamente, profundamente. Como dizia, quando ele voltava do martírio de Lívia, que ele vê pela estrada um grupo de cristãos ali conversando, ele vê que um dos cavalos, ele estava ali numa biga, e aí os cavalos partem em corrida e um dos cristãos se põe na frente dos cavalos para poder pará-los. Era Paulo. Eles conversam e aí temos também o primeiro contato entre esses dois espíritos que vão fazer ali uma grande amizade, um grande, como é que eu diria, conluio de luz para poder auxiliar a humanidade inteira. Porque Paulo toma para si a necessidade de divulgar aos gentios, aos não cristãos, a mensagem do Cristo. E por conta disso, a gente vai ver que eles se mantêm tão vinculados, que em uma das encarnações mais adiante, que é uma encarnação conhecidíssima de nós aqui brasileiros, como Manuel da Nóbrega. Pois bem, Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, é Emmanuel. E não à toa que ele funda a cidade com o nome de São Paulo. Paulo de Tarso, exatamente o mesmo Paulo que teve contato com ele. A história realmente é belíssima. Aí a gente tem a encarnação dele como escravo Nestório, no livro 50 anos depois. Temos a encarnação dele como Basílio, no livro Ave Cristo. Temos a encarnação dele como Padre Damiano, depois de encarnar
como Padre Manuel da Nóbrega, ele encarna na Espanha como Padre Damiano. Pois bem, vai ter ali uma experiência interessantíssima no livro Renúncia, que aí a gente vai vendo ali como ele vai amadurecendo, como ele vai crescendo. Mas ele próprio relata que o grande momento crucial de amadurecimento dele é na encarnação como Manuel da Nóbrega. E ele ainda tem outras encarnações famosas, como São Remígio, bispo de Reims, no ano 437, na cidade de Laon. Não é Lyon, é Laon. Aí a gente também tem lá na França. Não, antes disso, cadê? São Remígio, acabei de falar disso. A gente também tem Padre Damiano, em 1613, lá na Espanha, que eu falei agora há pouco do livro Renúncia. Tem como Jean-Jacques Tourville, a nona encarnação no século XVIII, durante a época da Revolução Francesa, quando ele foi padre também, e acabou fugindo para a Espanha. E a 10ª e última encarnação de que temos notícia, porque sabemos que ele está encarnado, né? Supostamente no interior do estado de São Paulo, não sabemos ainda exatamente quem seria, mas a encarnação anterior a ele vir ajudar Francisco Cândido Xavier com a sua tarefa de literatura, a sua tarefa mediúnica, psicográfica. Ele está lá com o Padre Amaro, no estado do Pará. Padre Amaro, que vai para o Rio de Janeiro e tem contato com quem? Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Pois bem, eles tiveram contato. Então olha que interessante, né? Emmanuel, é o Emmanuel. E Emmanuel, ele escolheu esse nome por quê? Porque como o Padre Manuel da Nóbrega, os índios não chamavam ele de padre, chamavam ele de hermano, irmão. Aí ele assinava seus textos Manuel, Emmanuel. Daí vem o seu pseudônimo de Emmanuel. Olha que interessante. Pois bem, o texto é bem denso, mas eu vou tentar condensar ele, porque senão a gente não vai conseguir vislumbrar ele totalmente, mas vamos lá. Ele começa citando, olha aí que interessante, citando 2 textos espíritas importantíssimos. Primeiro, na verdade não espírita, mas está dentro do contexto do âmbito da doutrina, que é no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, ou seja, estamos falando aí do Sermão da Montanha. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus são todos o Sermão da Montanha, está tudo ali. A gente geralmente pensa no Sermão das Montanhas só as bem-aventuranças. Não, ele fala isso aqui, inclusive, imediatamente depois de falar as bem-aventuranças. Pois bem, aí a gente vai ver que ele diz assim: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, ou jota, ou letra I, como a gente geralmente fala, e um único ponto. Tem várias traduções para essa fala. Algumas vezes a gente vê uma única vírgula, um único tio, um único traço. Tanto faz, a tradução dá para a gente entender, né? Que tudo precisa ser cumprido dentro da lei. É o que ele está colocando aí. E a gente está falando aqui da lei divina, tá? Então a gente está ampliando. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item de número 9, está o seguinte texto falando sobre o Cristo. E daí vem justamente a reflexão sobre a presença dele em nossas vidas. O Cristo foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. A presença do Cristo. Pois bem, dentro da teologia cristã, nós temos uma palavra que é muito utilizada, que é a parúsia ou parousia. Na verdade, se a gente pegar o grego clássico para ler, inclusive se a gente abrir agora, botar na internet, tradutor de grego para português, colocar lá, de português para grego, vou colocar a palavra presença, em grego é parousia, na verdade, como eles pronunciam. Então,
a palavra parousia é presença, literalmente. Só que quando a gente fala isso no âmbito da teologia, estamos falando da presença de Jesus. E dentro da tradição, especificamente romana, a gente vai ver que a parousia é vista como sendo a presença de Jesus no seu retorno, no seu regresso. E isso dá margem para inúmeras interpretações. Por exemplo, Carlos Torres Pastorino, o autor de Minutos de Sabedoria, que a gente abre aleatoriamente para pegar uma mensagem legal. Pois bem, ele tem uma série de livros chamada Sabedoria do Evangelho. E nessa série, que eu estudo essa série de livros, já falei isso aqui, volto a falar, às sextas-feiras, 19 horas, no canal do YouTube Raciocínios Espíritas, eu estudo essa série de livros. Estamos já no 4º volume, são 8 ao todo. Então, no 4º volume, estamos destrinchando. Pois bem, Pastorino vai dizer que em todos nós reside a essência do nosso Cristo íntimo. É o que a psicologia analítica de Carl Gustav Jung chamava de self. É o que, por exemplo, na tradição espírita ouvimos muitos chamar de centelha divina, ou espírito imortal, para além do perispírito. Pois bem, o espírito que não tem forma, o espírito que é, na verdade, além da sua personalidade. Por exemplo, eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Eu sou espírito imortal. Pois bem, o espírito é esse, no seu sentido mais puro, que é a presença de Deus em mim. Isso é o Cristo em mim. Então, para Pastorino, a segunda volta do Cristo, na verdade, vai se dar dentro de mim. Dentro de cada um aqui. Não é uma volta física. É uma volta no sentido de nós conseguirmos nos reunir a Ele. É o que Pastorino fala bastante, chamando de casamento místico, a unificação do ser. Jung dizia que era a questão do eixo ego-self, quando finalmente o ego se submete ao self. Ou seja, quando finalmente nós deixamos de nos identificar com a nossa personalidade para nos identificar com a divindade em nós. É como diz o próprio Paulo de Tarso: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou como o próprio Jesus falava, né? Eu e o Pai somos um. É essa identificação cósmica, essa identificação crística. É justamente esse momento de encontro com Cristo, que é a segunda volta do Cristo, na percepção de Pastorino. Eu acho bastante apropriada essa percepção, porque Cristo só volta à Terra realmente quando a Terra já for um planeta de bem-aventuranças, uma orbe de felicidade, um orbe de felicidade. Então, quando a gente alcançar esse momento em que todos formos evoluídos, aí sim teremos a presença do Cristo dentro de nós e Ele vai poder conviver conosco, porque é uma trabalheira para Cristo encarnar na Terra, né? Então, Ele voltar agora a esse clima mental que ainda conservamos. Não acredito que isso vai acontecer tão cedo. A gente realmente vai ter... Que a lógica geralmente é de que as pessoas interpretem ao pé da letra a fala de Paulo de Tarso, quando diz que ele voltará para julgar os justos e os injustos. Na verdade, é o nosso contato com Ele e a nossa própria consciência, porque é onde jaz a lei divina, né? Onde está a lei divina? Questão de número 621 de O Livro dos Espíritos. Está na consciência. Então é preciso que a gente desperte para perceber isso. E aí Emmanuel vai dizer o quê? Que a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Ô, gente, que maravilha poder estar aqui hoje falando com vocês, com essa iluminação, nesse horário, com ar-condicionado. Meu Deus do céu, ar-condicionado é vida. É maravilhoso. A ciência, temos muito que agradecer para a ciência. A possibilidade de mostrar aqui uma coisa sem precisar eu estar trazendo flip chart com aquele papel grandão, eu escrevendo, cartolina, que coisa boa, eu simplesmente projeto no computador ali. Isso é lindo, maravilhoso, esplêndido. Olha como temos confortos e a gente acha que hoje está pior do que... Não, gente, tem tanta coisa melhor hoje. Tanta coisa mais tranquila, mais em paz. Hoje a gente tem chance, por exemplo, de assistir pela internet
A gente tem a possibilidade de assistir a palestra, de ver as coisas de longe, à distância, do outro lado do planeta. Que coisa maravilhosa! Como isso é um indício de que as coisas sim estão melhorando. Pois bem, aí Emmanuel diz que a ciência dos homens observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas, reconheceu o martírio social da mulher. Olha aí que interessante, estamos próximos à época da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Pois bem, aí a gente vai ver, reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Meu Deus, se você puder pegar um livro assim, ó, que coisa maravilhosa. Antes as pessoas copiavam em grandes folhas de papel, à mão, o texto inteiro copiado. Quantos erros a gente não acabou consumindo, achando que realmente, às vezes era uma anotação de rodapé do copista, e a gente achando que aquilo fazia parte do texto. Quanta coisa deve ter na Bíblia, né? De as pessoas tanto copiarem na mão, quantas coisas podem ter ali de distorções por conta disso. Hoje a gente tem imprensa, a gente consegue imprimir um livro. Pois bem, aí ele continua dizendo: viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe força motriz. Hoje a gente tem motores para fazer trabalho. Hoje a gente tem robôs não, foi ótimo, robôs. A gente tem robô, gente, para fazer trabalho. Que coisa maravilhosa. A gente precisa ir percebendo como as coisas vão melhorando. E aí o que é que acontece? Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhe instrução adequada. Hoje é possível ensinar o cego a ler o braille. Que maravilha, que coisa esplêndida. Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias escolas. Mano, a gente precisa melhorar muito nesse quesito, viu, mano? Ainda precisa caminhar bastante. Mas antes as pessoas eram simplesmente jogadas na forca, eram mortas, ponto final, sem qualquer chance de, inclusive, que a justiça estivesse enganada. Continua Emmanuel dizendo que a ciência comoveu-se diante das moléstias contagiosas, fabricou a vacina. Meu Deus do céu, vacina. Hoje ninguém morre mais de varíola, que dizimou a humanidade. Hoje a gente tem possibilidade de tomar uma BCG e nunca mais se preocupar com tuberculose. Gente, as pessoas há 100 e poucos anos morriam de diarreia. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, morreu de diarreia. Alguns dizem que foi difteria, mas tanto faz. Doenças que hoje a gente não tem mais problema. As pessoas morriam de pneumonia, tuberculose, lepra. As pessoas não morrem. Nem de HIV as pessoas morrem mais. Porque na verdade não é de HIV que se morre, são as doenças oportunistas. Mas hoje em dia as pessoas estão há 20... Eu tenho um paciente no consultório que ele está há 25 anos com o vírus HIV indetectável, atualmente indetectável. Ele tem há 25 anos o vírus e atualmente está indetectável, ou seja, ele nem transmite. Então olha que coisa maravilhosa, olha que coisa esplêndida. Como é importante que a gente perceba que a ciência evoluiu. Aí ele continua dizendo: anotou os prejuízos da solidão, não antes, emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados, inventou anestesia. Como é que fazia para arrancar um dente antigamente? Embebedava a pessoa e providenciava que ela desmaiasse para poder arrancar o dente assim. Era assim. Imagine como... Hoje não está melhor? Hoje a gente faz cirurgia de peito aberto. Então anestesia. Pois bem, anotou os prejuízos da solidão, construiu máquinas poderosas que interligassem continentes. Hoje a gente viaja com... Eu conversava com meu avô quando eu era pequeno, ele me contava as peripécias, como era de Jacobina, que eu sou de Jacobina, para Salvador. 2 dias de viagem.
Primeiro tinha que pegar um trem. Ele disse que ele é antes do trem, né? Antes do trem. Ele chegou aí de cavalo, e de cavalo durava bem mais dias, eram uns 4, 5 dias. Uma semana de viagem. Já pensou o que é isso? 330 quilômetros, coisa que hoje você faz em 4 horas, né? 4, 5 horas você faz tranquilamente. Pois bem, era assim, você pegava um trem, aí do trem descia ali na região de Feira de Santana, que na verdade é onde hoje é Amélia Rodrigues, e aí pegava uma marinete para vir para cá. Nessa história era um dia inteiro, e às vezes você chegava no horário que a marinete já tinha saído, você tinha que esperar para chegar no outro dia. Então era assim, a viagem era desse jeito. Hoje, tão fácil viajar. Hoje você vai daqui para São Paulo em 1h30, 2 horas. Que maravilha, hein? Que esplêndido isso, hein? Poder viajar daqui para a Europa em 8 horas. Que esplêndido, gente. Que maravilhoso. Pois bem, aí ele continua dizendo: analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão, que as aproximam na direção de um mundo só. Opa, ele nem está falando aí da internet, porque no livro, na época que foi feito esse livro, nem se sonhava com a internet. Então nem de internet ele falou aí, mas já estava trazendo ali que sim, os avanços da ciência trazem coisas esplêndidas para nós. Aí ele vai e fala assim: entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje, como enxameavam na terra de ontem. Ou seja, a angústia continua. Apesar de tantos avanços, as pessoas continuam aprisionadas à angústia. Aí ele vai adiante e diz assim: articulam-se em todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura de pão. A fome persiste, o desemprego persiste, temos ali realmente grandes dificuldades. Aí ele continua dizendo: foram despejados do teto, hipotecados a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Ou seja, apesar de todo avanço, o sofrimento persiste. Continuamos. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Todo mundo tem sede de esperança. Todo mundo deseja reconfortar o coração. Aí ele continua dizendo: envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que eles renegaram a convivência nos dias de provação e amargam o doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência, cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Ou seja, a desesperança aí está. Nós vivemos tantas agruras, tantas dificuldades, que nos enxergamos sem absolutamente nenhum aceno de esperança. E aí ele vai e diz assim: abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam às custas das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e proclamou as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Aí vem a grande mensagem da noite, que é esse término do texto dele, que
É pra gente, é o convite, é um grande convite. Vamos ouvir. Companheiro da terra, está falando pra gente. Quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor. Eu vou repetir essa parte. Com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que se derrama sublime da ciência de Deus. É o amor. O convite da noite de hoje para que a gente possa refletir, para que a gente possa se responsabilizar, para que a gente possa se identificar com a mensagem de Jesus. Porque às vezes a gente acha que o Jesus é um profeta lá longe, distante de mim. Jesus é tão maravilhoso, lindo, olha ele apontando o caminho. Ele está apontando que o caminho é para ir para lá. Oh, que dedo lindo, vamos vangloriar o dedo dele, vamos idolatrar o dedo dele que está apontando, em vez de seguir o caminho que o dedo está apontando. Em vez de fazer o que é sugerido pelo Cristo, a gente se põe a idolatrar o Cristo, em vez de arregaçar as mangas e viver de maneira cristã, e viver em consonância com o exemplo do Cristo. Porque no fundo, como diz Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, nós precisamos nos assenhorar da verdade de que nós próprios iremos evoluir a tal modo em que nos tornaremos Cristos de outros planetas. Nos tornaremos Cristos de outras comunidades. Viveremos também o que o Cristo exemplificou, a sua abnegação. Viveremos a necessidade de despir-nos de nós mesmos para vivermos a mensagem. O próprio Jesus fala isso, né? Aquele que não ama menos, geralmente é traduzido como odeia, mas o próprio Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que essa tradução não é muito boa, né? Aquele que ama menos a sua vida para dá-la ao Cristo, para viver a vida do Cristo, esse realmente entendeu a mensagem. Porque a gente precisa se desidentificar de si para se identificar com o outro, para se identificar com o amor, para que possamos ser prepostos do Cristo, prelados de Jesus na terra, médios do amor de Jesus onde quer que estejamos. Olha que importante isso, hein? Ser médium do amor de Jesus, ser a mão de Jesus na terra, fazer com que Jesus se utilize de nós para mostrar a sua presença, para amparar os sequiosos de luz, os sequiosos de amor, para que esse amor flua através de nós, para que a gente seja a ponte entre Jesus e quem mais precisa dele. Então a gente vai lentamente tomando consciência que, inclusive, quando a gente acende uma chama, a gente é o primeiro a se iluminar. Somos os primeiros beneficiados. Então, se o Cristo, através de nós, se manifesta, Ele obviamente que deixa o seu perfume. Ele deixa em nós o seu crescimento. Então, com isso, a gente lembra aquela fala final de Jesus, que diz o seguinte, olha que interessante. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes e as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Careci de teto, e me hospedastes. Estive nu, e me vestistes. Achei-me doente, e me visitaste. Estive preso, e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos:
Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Olha aí, hein? Olha a mensagem que Emmanuel traz do convite a fazer o bem, o convite a ser ponte de Jesus onde quer que estejamos. A gente vê que para que a gente tenha ali realmente a presença do Cristo, a gente precisa aprender a enxergá-la no sofredor, naquela pessoa que está ali na nossa frente. E assim a gente vai ter a possibilidade de despertar, de crescer e de amadurecer, para que a presença do Cristo possa ser sentida e vivida na nossa presença. Que as bênçãos do Mestre estejam conosco, possam aclarar os nossos sentidos e nos fazer enxergar a verdade da nossa necessidade espiritual de estarmos encarnados na Terra e para que aqui estamos. E nessa tomada de consciência que a gente faça o melhor para preencher de presença todos os instantes, todos os segundos das nossas vidas. Muita gratidão e que o Mestre Jesus acolha em nossos corações os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de sermos pessoas melhores para que o Cristo se manifeste através de nós. Que assim seja.